O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvado seja, meus irmãos, bendito seja, glorificado seja Deus. Nós que estamos aí também nos aproximando das vésperas, de comemorar São João Batista, João Batista, que é um grande profeta e que fecha o Antigo Testamento e abre ao Novo Testamento. É um precursor, um homem que merece toda a nossa atenção. Na verdade, João Batista merece toda a nossa atenção. Então, nas vésperas, já aproximando das vésperas de São João Batista, a gente está sendo conduzido durante essa semana, 12ª semana do tempo comum, pelas leituras do livro do Gênesis. E hoje nós devemos prestar bastante atenção no que está acontecendo na história de hoje. Diante de uma situação que se tornou insustentável, engraçado, imaginemos, quantas situações na nossa vida se tornaram insustentáveis. Quando eu digo insustentáveis, é situações que acontece com a gente, que a gente precisa tomar uma escolha. Não tem como viver daquele jeito mais. Vamos prestar bastante atenção, porque hoje nós vamos tirar um grande ensinamento hoje aqui, dessa primeira leitura, sobretudo, porque não é de hoje, não é coisas da nossa geração. É desde a criação, desde o início, desse projeto de salvação, que o homem é colocado em situações, se apresenta em situações ou permitidas por Deus ou criadas por Ele mesmo, aonde tem situações que se tornam insustentáveis. E diante dessas situações que se tornam insustentáveis, nós precisamos tomar uma decisão. Não tem como a gente ficar na mesma posição. Por quê? Porque se tornou insustentável. E aí agora é que vem este grande ensinamento deste homem que para nós é o pai na fé. Que é o pai na fé. Diante dessas escolhas, ou da escolha que eu preciso fazer, eu faço esta escolha que eu preciso fazer, olhando para quê e para quem? Olhando para quê e para quem? É a pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer. Quando nós precisamos fazer uma escolha, nós estamos olhando para quê e para quem? As nossas escolhas, elas são baseadas em quê ou em quem? E é muito, 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 muito interessante a gente observar essa história. Porque diante de uma situação insustentável entre Ló e Abrão, entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão,
Abraão, que era o mais velho e que tinha maior autoridade, chama Ló e diz assim: olha, Ló, escolha, faça a sua escolha. Eu estou disposto a perder para que nós possamos viver em paz. Olha aí o princípio de toda escolha e de toda boa escolha. O princípio de toda boa escolha é, de fato, eu estar disposto a perder para viver em paz. Por quê? Porque é simples, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, filho do mesmo Pai que é Deus. Então, olha para você ver um homem de Deus quando vai fazer uma escolha. Olha um homem de Deus quando vai fazer uma escolha. Ele olha realmente para os princípios que tem dentro do coração dele, instalado pelo próprio Deus. Eu estou disposto a perder. Eu estou disposto, aparentemente, a pegar o pior lugar. Porque você vai escolher primeiro do que eu, então você tem a oportunidade de escolher o melhor lugar, aparentemente, né? Aparentemente você tem a possibilidade de fazer a melhor escolha, porque eu estou te dando essa oportunidade de escolher na minha frente, escolher primeiro. Mas eu estou fazendo isso porque, de fato, eu quero e preciso viver em paz com você. Por quê? Porque você é meu irmão. E Ló, diferente de Abrão, olha para toda aquela terra, né, e escolhe, de fato, aparentemente, o melhor lugar. E quando ele olha para aquele lugar, ele fala assim: eu vou escolher aquele ali porque é o melhor lugar. Aparentemente é o lugar que mais produz, aparentemente é o local que vai dar mais lucro, aparentemente é o local que o meu povo vai viver melhor. E a escolha de Ló não é uma escolha baseada nos princípios estabelecidos por Deus. Porque se fosse uma escolha nos princípios estabelecidos por Deus, Ló teria dito para Abraão: não, faz o seguinte, o senhor é mais velho, né? O senhor tem mais autoridade, Deus revelou, foi para o senhor, então faz o seguinte, o senhor pode escolher. Não, né? A escolha feita a partir do princípio da ambição. A escolha feita a partir do princípio do poder, do bem-estar, da comodidade. E é tão interessante, meus irmãos, que quando se estabelece essa escolha, quando Ló, né, definiu qual é o lugar que ele estabeleceria o seu povo, a palavra de Deus diz que quando Ló chega no ambiente, quando ele se instala naquelas cidades ali perto do Jordão, existe uma cidade chamada Sodoma, que era uma cidade pervertida, que não tinha Deus como o Senhor. Porque Ló não olhou isso, Ló não queria saber. Porque Ló estava querendo saber de poder, de riqueza, de bem-estar social para o seu povo. Ló não queria saber aonde que ele iria. Ele queria saber no sentido de é aqui que eu vou, porque é aqui que é melhor para mim. E nem sempre o melhor para mim é o melhor que Deus quer para nós. Aqui fica muito claro, meus irmãos. E muito mais interessante do que essa situação de Ló é a situação de Abrão, que aparentemente ficou com o pior lugar. Porém, o lugar que foi determinado, não escolhido por Abrão ficar, foi o lugar que Deus, o próprio Deus disse para Abrão, falou assim: ó, este lugar que aparentemente é o pior lugar, que é o lugar rejeitado por Ló, é o local que eu te darei. Olha aí, é o local que eu estou te dando por herança. É o local seu, é o local que eu habito, é o local da minha escolha para a sua vida. E o que Abraão faz? Quando Deus fala ao coração dele sobre este lugar, a primeira coisa que Abraão faz naquele lugar é um altar. Olha aí a diferença.
Enquanto Ló está preocupado com riqueza, com poder, com glória, com fama, com dinheiro, com comodidade, Abraão está preocupado em agradar a Deus. Abraão está preocupado em agradar a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, para que nós vivamos em paz, participemos dessa dinâmica de Abraão, para que nós possamos viver em paz entre irmãos. Aprendemos o princípio estabelecido por Deus no coração de Abraão. Eu vou deixar você escolher no meu lugar. Eu te dou a minha vez, desde que isso faça que eu viva em paz com você. Porque este é o princípio estabelecido por Deus no coração de Abraão. Aprenda, meus irmãos, que todas as vezes que nós temos disposição de perder para ver o outro melhor do que nós, é nós que ganhamos. É nós que ganhamos. Porque as escolhas de Deus não são as nossas escolhas e as nossas escolhas não são escolhas de Deus. Então deixa Deus escolher por você. Deixa Deus escolher por você. Tiremos do nosso meio as contendas entre os irmãos. Porque Deus não gosta e não quer e não é isso que Deus tem como projeto para a nossa vida. Não continuemos com contenda dentro dos nossos corações, porque não é isso que Deus quer para nós. Peçamos a Deus a disposição interna de poder perder o que quer que seja, para que nós possamos viver em paz uns com os outros, meus queridos. Abraão, com o coração totalmente entregue a Deus, estabelece esse princípio de escolha para todos nós. Porque são escolhas a partir do que Deus quer que eu faça, e não como eu gostaria que fosse. São princípios de confiança plena em Deus. São princípios de confiança total em Deus, meus queridos irmãos. É lógico que Abraão tinha no coração que, independentemente da condição do local, o que ia determinar a felicidade daquele povo não era a terra ser produtiva ou não, não era a terra ter potencial ou não, mas sim a presença de Deus naquele lugar. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos nesta história, porque no desencadear desta história, lá no final dela, nós vamos entender por que as escolhas de Deus são totalmente diferentes das nossas. Porque quando a gente escolhe por conta da aparência, quando a gente escolhe por conta do bem social, quando a gente escolhe pelo poder, pela fama, quando a gente escolhe a partir de princípios externos, a tendência que nós temos é realmente nos unir cada vez mais às coisas da terra. E a terra não tem nada que nos ofereça, que nos satisfaça. A terra não tem nada. Aqui, este mundo, não tem nada que nos ofereça, que nos satisfaça como seres humanos. O que a terra, o que o mundo nos oferece hoje como alegria e como falsa felicidade, amanhã nós estamos buscando de novo, porque o que nós vivemos hoje não se sustenta para o dia de amanhã. É diferente quando nós fazemos as nossas escolhas baseado na vontade de Deus, deixando Deus conduzir a história, porque quando Deus conduz a história, aí sim, mesmo contradizendo, mesmo indo totalmente contra aquilo que a mente humana projetou, é Deus que estabelece a condição do ser humano nas suas escolhas. Olha, meus irmãos, é muito claro para mim, eu não sei para vocês, quais são esses princípios que nós devemos usar para fazer as nossas escolhas.
E um dos principais princípios que nós estamos vendo aqui hoje é a capacidade que nós temos da renúncia das coisas que nos traz boa aparência. E quantas vezes, no decorrer da nossa vida, na nossa vida missionária, da nossa vida de cristãos, diante de alguma pessoa dizer assim, pode escolher, a gente escolhe aparentemente o que é melhor para nós. Não, você pode escolher. Não faz o seguinte, você escolhe. Sabe por que a pessoa está dizendo assim, você escolhe? Sabe por que a pessoa está dizendo assim, olha, Aldemar, você pode escolher. Sabe por que a pessoa está dizendo assim, olha, João de Piripá, você pode escolher. Sabe por que a pessoa está dizendo assim, olha, Maíra, olha, Cleide, olha, Natália, pode escolher. Sabe por quê? Porque ele confia no que ficar para ele, é o que Deus quer. É por isso que ele está dizendo isso. Porque não depende da condição, não depende de ser bom ou ser ruim aparentemente. Não depende das coisas internas, mas o que depende é que eu tenho a confiança que, independentemente do lugar que sobrar para mim, Deus está comigo. Independente se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, independentemente se produz ou se não produz, isso não vem, não é princípio para minha escolha. Por isso que eu estou dizendo para você, pode escolher. É por isso que eu estou dizendo, pode escolher. Sabe por quê? Porque independentemente do que sobrar para mim, a sobra na mão de Deus, Ele faz milagre. Independentemente do que restar para mim, Deus trabalhou sempre com o resto. E o resto na mão de Deus, meus irmãos, Ele faz maravilhas. Não vai adiantar você ter um local que produz, não vai adiantar você ter um local que vai te trazer riqueza, não vai adiantar um local que vai te trazer comodidade, não vai adiantar esses locais que proporcionam aparência de felicidade, sabe por quê? Porque tudo isso passa, tudo isso passa. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É isso aí. Porém, nós temos que estabelecer isso na nossa mente. Isso não pode só ser um ditado popular. Isso não pode ser só uma conversa de ano em ano que a gente fala com alguém. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Isso muitas pessoas falam. Mas na hora de praticar, a gente vê que não é assim. Porque as pessoas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E diante, de uma situação insustentável, eu não saio do meu lugar. Se ele quiser, ele sai. Eu não converso, se ele quiser, ele conversa. Eu não vou atrás, se ele quiser, ele vem. É assim que a gente faz. É assim que nós fazemos, meus irmãos. Ah, não foi eu que comecei. Não foi eu que comecei, se ele quiser, ele sai. Ah, não foi eu que comecei, se ele quiser, ele vem. Ah, não foi eu que comecei, se ele quiser, ele começa. Então é diferente. Nós precisamos estabelecer, meu Deus, nós precisamos estabelecer, meus irmãos, situações na nossa vida que concretize a palavra de Deus. Nós temos que sair dessa situação de raso para mais profundo. E o mais profundo é aplicar a palavra de Deus. É eu ter coragem realmente de sair de mim para poder ver a manifestação do poder de Deus. Porque quando a gente sai da gente, quando a gente renuncia àquilo que é princípio humano, quando a gente renuncia àquilo que é princípio carnal, é Deus quem age em nosso favor poderosamente. Agora, enquanto nós tivermos essa soberba, com esse orgulho, com essa vaidade, com essa luxúria, com esse espírito de poder, com esse espírito de tem que se render a mim, porque eu não fiz nada. O que Abraão fez? Me diga aí, o que Abraão fez? O que Abraão fez? Nada, nada. Abraão não fez nada, porque a confusão era entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então assim, não tem determinado no texto quem estava começando, não tem senão, porque eu comecei eu saio, porque eu comecei eu vou te dar o direito de escolher. Não tem isso. O princípio da escolha são princípios colocados no coração de Abraão por Deus, e os princípios de Deus são
Perde para ganhar. Perde para ganhar, porque quem oferece, quem diz assim, pode escolher, está perdendo. Quem está dizendo assim, pode escolher, está dizendo assim, eu estou disposto a viver em qualquer lugar, desde que Deus esteja comigo. Não importa a condição. Meus irmãos, nós temos que aprender realmente a aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Caso contrário, é só mais uma história. Caso contrário, é só mais uma falácia, é só mais uma historinha de carocha que a gente está escutando aqui. E hoje, nessa manhã de terça-feira, nós estamos tendo um grande ensinamento da parte de Deus para nós, irmãos. De como estabelecer uma boa escolha. Como que nós vamos estabelecer uma boa escolha? Como que é? Você pode escolher. Eu estou te dando o meu direito de escolha. Eu estou te dando, você pode escolher. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu confio em Deus. Eu confio no poder de Deus. E a ação de Deus na minha vida não está relacionada a um lugar. Não está relacionada às aparências. Está relacionada ao meu desejo de estar com Ele. Nós percebemos, né, no Evangelho hoje, né? Faça para o irmão o que desejaria que fizesse para você. Meu Deus do céu! Gente, pelo amor de Deus! Meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir ao Espírito Santo para desbloquear a nossa mente. A nossa mente está como que bloqueada. É como que a gente fala assim, vamos lá. Ah não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo mesmo. Meu coração até se alegra. Olha aí. Meu coração até se alegra quando eu escuto isso. É tão verdade, que o meu coração mudou. O batimento do meu coração mudou. É tão verdade, que eu arrepiei. Olha, estou toda arrepiada, todo arrepiado. É tão verdade, que eu estou com uma alegria que eu não sei de onde que está vindo. Só que na hora de aplicar esta palavra, eu não me recordo. Eu esqueço. Existe uma ação maligna na nossa mente, meus irmãos, que não deixa com que nós apliquemos esta palavra na nossa vida. Porque é fato que nosso Senhor está dizendo. E é nosso Senhor que está dizendo, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. O que Ele está dizendo? Olha, trate o seu irmão como gostaria que fosse tratado. Meu Deus do céu, como parece tão fácil isso. Olha para você ver, é como 2 mais 2 é 4. Trate o seu irmão como gostaria que fosse tratado. Bom dia, vai para a merda? Não, bom dia é bom dia. Como é que você gostaria que fosse tratado? Alguém gostaria de dar bom dia e receber um xingão? Não gostaria. Alguém gostaria de levantar pela manhã e já nas primeiras horas do dia, ao acordar, encontrar ou na sala ou na cozinha uma pessoa mal-humorada? Não gostaria. Então nós temos que aplicar na vida do outro aquilo que gostaríamos que aplicasse na nossa vida. Isso é um princípio de Deus, é um princípio evangélico. É um princípio que parte do coração de nosso Senhor. Como eu gostaria que, a hora que esse carro passasse, me desse carona. Então, quando você passar de carro, você dá carona, porque era o que eu gostaria que fizesse com você. Como eu gostaria que, a hora que a pessoa passasse por mim, falasse assim, não, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a terminar, e que você termina mais cedo. Por quê? Porque é exatamente o que você gostaria que fizesse com você. Meu Deus, parece... Não sei se vocês pensam assim, mas parece tão fácil. Parece tão fácil, meus irmãos, que parece até brincadeira o que eu estou falando aqui. Mas eu vejo com muita clareza uma ação do mal, uma ação maligna, que não deixa nós aplicarmos estas verdades na nossa vida, no dia a dia. Olha como que a gente trata uns aos outros. Com arrogância, com ignorância. Não é isso que Deus quer para a nossa vida.
Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ah, Jean, mas por que você sabe? Porque nós somos irmãos. É só por isso, nós somos irmãos. Nós fazemos parte da mesma família. Vocês que estão aqui, que chegaram para poder recomeçar a vida, nós somos irmãos. E o tratamento que nós devemos dar a você é o melhor tratamento. Não significa que o melhor tratamento seja ficar passando a mão na sua cabeça, não. O melhor tratamento é se esforçar para você entender que você vai ter que lutar, que a vida não é brincadeira, que existe lá fora um mundo te esperando, e este mundo que te espera, ele faz as escolhas a partir da sua luta pessoal, a partir daquilo que você tem como desejo profundo do seu coração. Meus irmãos, comecemos a realmente pedir ao Espírito Santo que apliquemos esta palavra na nossa vida. E que palavra, meus irmãos? E que palavra é essa? Palavra que nos motiva, palavra que nos traz esperança, que dá certo. Se nós começarmos a aplicar, nós vamos experimentar a glória de Deus. Nós vamos experimentar a glória de Deus, meus irmãos. Ao invés de vocês ficarem pensando assim, ai meu Deus, não vejo a hora de ir embora para casa. Ai meu Deus, mas como está difícil aqui dentro. Não, ao invés de vocês ficarem pensando isso, ou ao invés de vocês ficarem preocupados com uma coisa ou com outra, não. Comece a imaginar que o lugar que vocês estão é um local escolhido por Deus, como Deus escolheu aquela terra para Abraão. A primeira coisa que nós fizemos aqui, quando nós escolhemos esta terra, que não tinha água. Essa terra não tinha água. Essa terra tinha mais de 20 anos que não se produzia aqui. Ninguém escolheria um lugar como esse. Ninguém escolheria. Eu poderia ter chegado lá no dia da conversa com o proprietário e falado assim, será que não tinha como o Senhor nos dar aquela outra terra ali? Não, mas nos dê a terra que o Senhor quiser. Escolha a terra que o Senhor quer nos dar. Por que nós fizemos isso? Porque nós tínhamos a certeza que a terra que Ele ia nos dar era a terra escolhida por Deus. Era a terra estabelecida para que nós colocássemos os pés e o adorasse. Tanto é que quando nós viemos para cá, a primeira coisa que nós fizemos foi um altar. Porque este lugar estava sendo construído para adorar a Deus. Nós não viemos aqui para ser fazendeiro, nós não viemos aqui para ser agropecuarista, nós não viemos aqui para produzir nada nesta terra. O princípio de nós ter virmos para cá é para adorar a Deus. E todos os lugares que nós escolhermos, tiver como um princípio adorar a Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Independentemente do local que seja, se você determinar que este local está sendo te dado para adorar a Deus, vai dar certo. Porque é Deus quem conduz a história do ser humano. Então o tempo que vocês vão passar aqui, e o tempo que nós estabelecido para nós estarmos aqui em vida, é um tempo de adorar a Deus, sobretudo adorar a Deus. Dialogar com Deus, ter uma convivência com Deus, porque Deus caminha neste lugar. E em tantos outros, não é só aqui. Eu estou falando aqui porque nós estamos aqui, mas em tantos outros estabelecidos por Deus. Então, meus irmãos, chegou a hora da gente poder firmar esta palavra no nosso coração, pedir ao Espírito Santo que nos conduza durante todo esse dia, para que nós possamos aplicar esta palavra. Trate o irmão como gostaria que fosse tratado. Não, eu vou esperar a iniciativa dele. Não é assim? Não é assim que você gostaria que fosse tratado? Você não gostaria que a pessoa te procurasse primeiro? Então procure ela primeiro. Aplique esse princípio na sua vida primeiro. Tome a iniciativa de deixar a pessoa escolher. Não, é do jeito que você quiser, pode fazer. E nós vamos experimentar
o tamanho, a grandeza e o poder que Deus tem na nossa vida quando nós realmente deixamos Ele agir. Eu não sei vocês, mas é tão bom e nos faz tão bem, pelo menos para mim, quando eu reconheço que a vontade de Deus está sendo estabelecida na nossa vida, mesmo que aquilo seja contrário à minha vontade, o nosso coração fica em paz. Em paz. Eu acredito que quando Ló escolheu na aparência o melhor lugar, Abraão ficou com o seu coração em paz. Porque o lugar que sobrou era o lugar aonde ele estabeleceria para a adoração do Deus vivo e verdadeiro. E mesmo que se sobre um lugar, estabeleça este lugar como um lugar de adoração a Deus e nós veremos o resultado final. Preste atenção nessa história, porque ela tem um fim. Nós veremos o fim de Ló e o fim de Abraão. Preste bem atenção no fim dessa história. No decorrer da semana, provavelmente nós vamos desencadear no fim dessa história e vamos ver quem, afinal, ganhou. Se foi Ló que escolheu pela aparência ou se foi Abraão que estava disposto a ficar com o resto. A palavra de Deus diz que quem perde, ganha. E quem ganha, perde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.